Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians. Corinthians que não terá para a próxima rodada contra o São Bernardo o Yuri Alberto expulso, mas conta com a volta do José Martínez, o volante venezuelano que teve nos Estados Unidos para regularizar o visto de trabalho. Só para explicar, como ele jogava lá, ele tem um green card provisório e ele não pode passar mais do que 6 meses fora dos Estados Unidos. Não esteve nas férias, então ele foi para lá, resolveu o problema, já está à disposição, tá? Carlos Augusto escreve, Nicola, meu Corinthians só ganha de time pequeno. O Corinthians vinha de 13 vitórias em 14 jogos, agora são 13 vitórias em 15. As únicas partidas sem vitória é um empate contra o Palmeiras e a derrota para o São Paulo. O resultado de ontem, o empate no Allianz Parque, foi espetacular, pelas circunstâncias do jogo, né? O Corinthians não jogou bem, para falar a verdade, o Corinthians jogou mal, foi dominado, e no final das contas ainda teve o Hugo salvando o time. Gostei muito da entrevista do Hugo, bem verdadeira. O Alexandre está perguntando, e a venda do Denner no Corinthians para o Chelsea travou? Não, a venda está fechada, mas ele só pode ser negociado em definitivo, ele só viaja para servir o Chelsea a partir dos 18 anos de idade. Tá? A operação finalizada, 8 milhões de euros fixos, 4 milhões de euros em bônus. Os bônus estão atrelados a jogos. Toda vez que ele jogar por lá, o Corinthians recebe um valor. Acho que são 100 mil euros por partida. Tá? O Bruno Salvador está perguntando sobre Corinthians e Jubal. A gente não deve ter novidades tão cedo sobre o zagueiro de 31 anos de idade, formado na base do Santos, que jogou em Portugal antes de se mudar para o Auxerre. Conversei com uma pessoa que trabalha com o Jubal nessa semana. A pessoa disse que o Corinthians, o Fortaleza, o Inter e o Grêmio foram alguns daqueles que procuraram, mas que o Jubal não quer forçar a barra para sair por agora. Então ele vai cumprir os últimos meses no Auxerre e vai aguardar pelo melhor contrato da vida dele. O cara de 31 anos de idade, que é capitão no futebol francês, tem muito moral no clube, e ele entende que se não fechar um grande contrato agora vai ter muita dificuldade para ter uma outra oportunidade dessa, tá? Então, se o Corinthians quiser de fato levá-lo, vai precisar fazer uma proposta de pré-contrato bastante grande. Jean Souza quer saber qual é o valor da folha salarial do Timão hoje. E o zagueiro João Pedro Tocha vai renovar? Deixa eu perguntar se tem alguma história sobre a renovação do Tocha. Choca, não é Tocha, né? Choca. Boa noite. Tudo em ordem por aí? 2 perguntas. Se tem. Mandei aqui, tá? Sobre a folha salarial do Corinthians, a folha gira na casa dos 26 milhões de reais mensais, está entre as maiores do futebol brasileiro. O Alexandre perguntando se o Augusto vai antecipar essa grana dos direitos de TV. Alguns clubes já anteciparam esse recurso via LFU, tá? Pedro Afonso Almeida Franco, boa noite, Nicola. O Corinthians vai dar prioridade para a Libertadores? Certamente, especialmente a partir da próxima semana, quando estreia na pré-Libertadores, o Corinthians precisa passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos. Inclusive, o jogo contra a Portuguesa, no Pacaembu, num sábado, antecedendo o confronto na Venezuela contra a Universidade de Caracas, você pode escrever que o Corinthians vai jogar com um time completamente reserva, tá? Ó, tem uma resposta aqui, ó. Perguntei se o Choca é bom, para uma fonte minha lá no Corinthians. Está evoluindo, tem futuro. E eu perguntei sobre renovação. Sabe se tem conversa para renovar? Tem sim conversa para renovar, vou tentar descobrir valores. Foi o que me respondeu uma pessoa agora às 18h48, ou seja, 2 minutos atrás. Qual o salário do Thales Magno, Nicola? Diego, essa nem é tão difícil responder. Quer ver? A gente pode pesquisar no Guide Salary. Tem um Media Guide. Salary Major League Soccer. Quer ver? Ó? Salary Guide. O Thales Magno está emprestado. Vale lembrança que está emprestado só até a metade do ano, tá? Ó, 1 milhão e 65 mil dólares garantidos por temporada. Não é muita coisa, né? 6 milhões de reais dividido por 12, dá para falar que ele tem mais ou menos 500 mil reais por mês. Salário bem acessível. O Luiz Fernando Jorge. Boa noite, Nicola. Hugo Souza é gigante. O Thales Magno fica até dezembro. Luiz, eu não estou botando muita fé nesse reempréstimo, não, tá? Acho que o Corinthians vai precisar de dinheiro para comprá-lo. Sobre o Hugo Souza, partidaça ontem. Ó, acabou. Brasil 1, Colômbia 0. Gol do Iago. Segunda vitória do Brasil no hexagonal final. Segunda vitória por 1-0. Segundo jogo que o Brasil termina com 1-. Já havia vencido por Uruguai por 1-0.
Agora, com a vitória contra a Colômbia, o Brasil encaminha a classificação para o Mundial da categoria Sub-20, tá? Colômbia que vinha pintando como favorita, Brasil que perdeu de 6-0 na fase de grupos, na primeira fase para a Argentina, agora encaminha a classificação. Deixa eu ver se também dá dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a bomba do sábado. Veio da Arábia Saudita a notícia de que Roberto Firmino foi excluído da lista de atletas inscritos pelo Al-Ahly no Campeonato Saudita. Movimento parecido ao que o Al-Hilal fez algum tempo atrás com o Neymar. A diferença é que o Neymar voltava de contusão e precisaria ser inscrito para ter condição de jogar no Campeonato Nacional. Por decisão do Jorge Jesus e dos dirigentes do Al-Hilal, o Neymar não foi inscrito, o que tornou a permanência dele por lá bastante complicada. Firmino vinha jogando, titular absoluto, segundo artilheiro do time, um dos caras que mais atuaram, disputaram minutos na temporada. E ele foi excluído da lista de inscritos para que Galeno, atacante brasileiro, comprado do Porto na semana passada por 50 milhões de euros, pudesse ser inscrito. Essa é uma decisão, para mim, muito clara, que reforça a ideia do Al-Ahly de negociar Roberto Firmino. Curiosidade é que ao longo da semana, o André Hernan, jornalista que cobre o futebol, já havia garantido que o Firmino ficaria na Arábia Saudita pelo menos até a metade do ano. Com essa novidade, estou para dizer para vocês que o Al-Ahly coloca o Roberto Firmino para fora em busca de clubes interessados. E também está muito claro para mim que o Al-Ahly não vai dificultar a saída do atleta, cujo salário gira na casa dos 10 milhões de reais e só se encerra em junho de 2026. Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, tá? Só para completar e para você entender um pouquinho dessa decisão de exclusão do Firmino do Campeonato Nacional. O Al-Ahly tem, nesse momento, mais 16 jogos marcados. Um na Champions Asiática, onde o Firmino pode jogar, e outros 15 pelo campeonato local. Então, Firmino tem assegurado somente mais um jogo. Essa partida está marcada para 17 de fevereiro e é a última rodada da fase de grupos. Para a sorte do Firmino, o time dele é líder do grupo, ao lado do Al-Hilal. Ambos têm 19 pontos e passarão para a próxima fase. Então, o Firmino vai ter pelo menos mais 3 partidas garantidas, esse jogo da Champions, que encerra a fase de grupos, além do primeiro mata-mata. E ainda sem definição de adversário, se sabe é que o Al-Ahly estará na próxima fase por conta da boa campanha. Será que vale a pena manter Roberto Firmino até a metade do ano para apenas 3 jogos garantidos? Para mim está muito claro que não. Corinthians e Palmeiras são 2 dos principais interessados. O Palmeiras, por necessidade, o Verdão busca desde o ano passado um centroavante e o Roberto Firmino, com seus 33 anos de idade e currículo extremamente vencedor, é um alvo em potencial. O Palmeiras promete, inclusive, fazer um esforço para tentar pagar a ele o maior salário já praticado no Verdão. Esse status até então era de Dudu, que ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. Já o Corinthians não tem e nem procura um centroavante, mas a relação afetiva do Firmino com o Corinthians pode colocar o timão na parada. Só para lembrar que Roberto Firmino já declarou algumas vezes ser torcedor do Corinthians na infância e que tem esse sonho, esse desejo de jogar no time do coração. Você, torcedor corintiano, do Palmeiras, de outro clube, gostaria de Roberto Firmino defendendo o seu time? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal